fundadores, né, da casa lá em 81, né? Celeste que vai poder assinar, viu, Dr. Paulo? O senhor Celeste acabou dando um tom pra gente, né? Celeste vai assinar esse ato de recebimento dessa casa. Eu acho que é uma homenagem para ela, como seria também uma homenagem ao Dr. Paulo, já que os dois, né? Acho que a Sinaí também é daquela época, né? Sinaí, Maria de Lourdes, Dona Nery e Dona Nery. As pessoas mais do Ato Portilho. Então vai ser uma homenagem muito grande. Eu espero que até setembro a gente esteja com isso, esse documento em mãos, tá certo? Mas de qualquer forma, na última reunião nós elegemos a nova diretoria da Fundação Manhuense Cultura. Então gostaríamos de, nesse momento, um ato simples, simbólico, né? Celeste, humilde que é, não quis festa, tá certo? Nós íamos fazer uma baita de uma festa com banda de música, mas ela não quis. Então faremos um ato simples de posse da diretoria. A diretoria eleita é a seguinte: presidente, Celeste Maria Fraga de Oliveira; vice-presidente, Mariângela Bastos de Carvalho; tesoureiro, Arildo Paulo Viana; segundo tesoureiro, Hebe Maria Vaz Bichara; secretário, Marisa de Souza Barbosa; segundo secretário, Jeremias José Bailique; Conselho Fiscal Efetivo, Nery Ferraz do Nascimento Leitão de Almeida; Sérgio de Oliveira Veiga; Márcio Eustáquio da Rocha. O Conselho Fiscal Suplente, Márcia de Souza Lacerda, José Olito Xavier da Gama, Érica Ottoni Campos. Então, eu gostaria de convidar que viesse aqui à frente para assinar a ata. Em primeiro lugar, a nossa presidente, Celeste Maria Fraga de Oliveira. Vice-presidente, Mariângela Bastos de Carvalho. Tesoureiro, Arildo Paulo Viana. Segunda tesoureira, Hebe Maria Vaz Bichara. Deixa. Secretária Marisa de Souza Barbosa. Conselho Fiscal Efetivo, Nery Ferraz Nascimento Leitão de Almeida. Segundo conselheiro, Sérgio de Oliveira Veiga. Conselho Fiscal Suplente, Márcia de Souza Lacerda. Eu vou tirar o óculos e eu
e Érica Ottoni Campos. Bom, agora vamos dar uma salva de palmas para toda a diretoria, né? Agora empossada. Passar a palavra para a dona Celeste, nossa presidente, e em seguida para o SJ, para ir da academia, para continuar a sessão. Gente, eu nunca pensei na minha vida em estar aqui. Quando a dona Ilza era presidente da Casa de Cultura, ela falava comigo assim: eu quero deixar a Casa de Cultura com você. Eu falei: dona Ilza, não é assim, não é deixar comigo. Isso tem eleição, é periódico. E na época eu não podia, porque eu estava com meu marido doente. E então, quando eu recebi o convite, eu pedi para pensar. Pensei e senti o seguinte, que era um compromisso moral que eu tinha com a dona Ilza, né? E com a casa, com certeza, né? Então, vamos tentar, mas eu aceitei muito, confiando em todos vocês para me ajudarem, né? Nós vamos procurar ter uma gestão bem participativa, bem democrática, né? Com todos vocês opinando e discutindo os projetos que nós recebemos da comunidade também, tá bom? Então, eu conto com cada um de vocês. E contando com a ajuda de Deus e de vocês que eu aceitei, né? E em honra também à memória da dona Ilza e ao amor que eu tenho por essa casa. Muito obrigada. Eu queria estar aqui presente, agora tomando a posse da Fundação Mansões de Cultura. E nesse momento eu venho e declaro aberto a semana 100 anos do modernismo, né? E com o recital das poesias realizadas aí pelos acadêmicos aniversariantes do primeiro semestre. Então eu declaro aberto esse evento após um longo período, né, de afastamento. Tivemos semana passada o evento 100 anos do rádio e agora 100 anos de arte do modernismo, né? Senhora Celeste, para me comprar a mesa e iniciar o recital de poesias. Então, eu quero cumprimentar primeiro a todas as vovós e vovôs que estão aqui conosco, né? E lembrar que o papel da vovó e do vovô é muito importante na vida dos netos, né? Não só para fazer mimos, mas para ajudar na formação também. É muito importante a participação dos netos, né? Os netos amam os avós e com certeza eles têm razão. Então, parabéns a todos vocês, vovós e vovôs que estão aqui. O nosso recital vai celebrar 100 anos da Semana de Arte Moderna, que ocorreu entre 13 e 18 de fevereiro de 1922 no Teatro Municipal de São Paulo. Eu preciso dar uma outra explicação aqui. Sou professora, né? Não digo que fui, não, eu sou professora. E todo professor gosta de papel, né? Eu acho que é isso. Então eu resolvi trazer esses lembretes para vocês aqui. Eu sei que todos vocês sabem muito bem disso, mas é só para a gente dar uma organizada no pensamento e entender melhor essa questão da evolução que acontece na literatura, em todas as artes, em toda a sociedade, em todo o mundo, né? Porque a literatura, como as outras artes, elas refletem o momento em que a gente vive. Então é importante a gente lembrar algumas coisas para ficar bem claro isso na leitura dos poemas que nós vamos fazer. Eu gostaria de lembrar aqui alguns conceitos que estão anotados aí, e também eu sei que é do conhecimento de todo mundo, mas é aquele caso, o professor quando vai para a sala de aula, ele quer sempre fazer uma ligação com o antes, né? Então essa é a minha ligação com o antes aqui com vocês hoje. Vocês não são meus alunos, vocês são meus companheiros, né, e companheiras, mas é mania de professor, me perdoe por isso.
Literatura é a arte da palavra. Literatura revela uma realidade. A literatura é o homem e sua circunstância. Nós vamos ver isso aqui depois na evolução desde a era medieval, que quando começou a nossa literatura portuguesa, com o primeiro texto escrito em língua portuguesa, a Cantiga da Guarvaia, ou a Canção da Ribeirinha, como foi chamada, e isso foi no século XII. Mas o ano preciso dessa composição nós não sabemos. Tem um ano aproximado, e até coloquei como interrogação por isso. Mas por que nós estamos começando da era medieval? Por essa razão, porque a nossa literatura portuguesa começa na era medieval. Mas antes houve literatura. Nós tivemos a Antiguidade Clássica, Aristóteles e Platão falaram muito em literatura. Então, nós estamos começando do meio do caminho, não estamos começando do início do caminho, não. E literatura, arte que proporciona prazer estético. Esse prazer estético que nós desejamos vocês e nós todos sintamos aqui durante o nosso recital. Agora nós vamos tentar entender o movimento modernista. Para a gente tentar entender esse movimento, é que a gente precisa voltar lá no século XII e seguir pelas eras. Pela era medieval, pela era clássica e pela era romântica ou moderna, né, como é conhecida hoje. Então, isso é só um preâmbulo para a gente ter, né, lembrar algumas coisas que às vezes ficam esquecidas e para a gente ter uma compreensão melhor dessa Semana de Arte Moderna e do modernismo em si. A era medieval está aí à frente da era medieval, esse ano de 1189, que é o ano possível de ter sido escrito esse texto, que é a Canção da Ribeirinha ou Cantiga da Guarvaia. Era daquele português arcaico. Começa assim, mentre me for. Não é, a gente tem que traduzir, né, atualizar o português, que era o português arcaico, português muito próximo do latim ainda, que nós falamos hoje, um latim modificado, né? O latim vulgar, inclusive, que nós falamos hoje, modificado na língua portuguesa, como ele se modificou em outras línguas neolatinas. Então, na era medieval, eu gostaria de fazer uma interface com a arte plástica, porque a arte plástica que a gente visualiza, ela é de mais fácil assimilação. Na era medieval, o homem era muito voltado para Deus, era muito temeroso. Então, se a gente observar uma gravura da era medieval, um quadro, a gente vai perceber que o homem está todo vestido, ou a mulher, né? Isso vai ser muito importante para a gente entender os estilos que vêm depois. Na era clássica, por volta de 1500, porque a era medieval, às vezes ela é chamada de Idade das Trevas, porque foi um período em que não se produziu muito, nem artisticamente, nem culturalmente, de modo geral, nem na dinâmica da indústria, dessas coisas. Foi um tempo de muita guerra, né, e muita pobreza de produção. Por isso ela foi chamada erroneamente de Idade das Trevas, porque o que se viu depois, que a crítica literária viu depois, é que essa idade, na verdade, ela preparou todo o renascimento que aconteceria depois na Era Clássica. Foi como se fosse um período de hibernação em que a humanidade pensou e criou muito dentro de si para depois externar. Então, por isso ela não é mais chamada de Idade das Trevas, a princípio era. Mas, felizmente, a crítica descobriu há bastante tempo que não é justo chamá-la de Idade das Trevas. Então, a Era Clássica, por que ela aconteceu? Porque nós estávamos vivendo uma efusão de produção. Na literatura, né, nós tivemos Camões escrevendo os Lusíadas. Por quê? Porque Portugal, na época, estava conquistando meio mundo. Portugal era uma potência na época, né? E aquelas viagens para as Índias,
né, o descobrimento, entre aspas, do Brasil e tantos outros feitos de Portugal, isso tudo deu a Camões aquele sentimento de orgulho pela pátria, e ele pôde escrever os Lusíadas por isso. A gente está dizendo que a literatura é o homem, por isso. O homem e a sua circunstância. Camões viveu uma circunstância de poderio na época dele. O país dele era um país poderoso, né? Vencer o mar, chegar às Índias, era muito mais do que chegar à Lua, em 60 e poucos. Porque eles não tinham a tecnologia que havia na década de 60 para o homem chegar à Lua. Eles faziam tudo muito precariamente, mas aí veio a descoberta da bússola, da pólvora, né? Tantas descobertas que aconteceram nesse início do século XV, XVI, e isso levou o homem a se sentir valoroso, poderoso. Aí já não era Deus mais o centro de tudo. Aí o centro era o homem. O homem ficou vaidoso, porque ele produzia muito, né? Então foi uma atitude oposta à atitude anterior. Não quer dizer isso que na era clássica a gente não tenha pessoas com essas características da era medieval. Que a gente vai ver mais à frente no esquema que tem aí, que esses movimentos eles não são estanques. Esses estilos, como a gente chama de estilos de época na literatura, eles não são estanques, não é assim, desse ano a esse ano é tudo romântico, desse ano a esse ano é tudo parnasiano, não é assim, porque a vida não é assim, nós não somos assim, nós recebemos herança genética, nós recebemos experiências, né, que nós vivenciamos com pessoas mais idosas do que nós, então isso é uma mescla, mas para efeito didático, para facilitar o estudo, e porque em determinado momento realmente prevalecem determinadas características, aí os historiadores, os críticos dividiram os estilos de época em aquele que foi o da era medieval, que era cantiga de amigo, cantiga de amor, e essas cantigas todas eram bem simples e sempre a palavra Deus aparecia nessas cantigas, mesmo que fosse uma cantiga de amor, que era para demonstrar essa intimidade que o homem tinha com Deus nessa época. Mas voltando aqui ao classicismo, que depois foi essa época de pujança nas artes, né? Na ciência, a invenção da imprensa, né? A reforma, a contra-reforma, todos esses movimentos são refletidos na literatura e na arte de modo geral. Na era clássica, a gente tem a época conhecida como classicismo, que é assim, essa época que começa essa grande efusão de acontecimentos positivos para o ser humano, né? E aí, então, o humanismo é que prevalece, o homem é que está no centro. E esse período, primeiro período do classicismo, por esse... Ele rompe com todas aquelas... o que estava acontecendo com a literatura no Brasil, e ele então mistura prosa e poesia na sua literatura. E nesse poema, 3 de maio, ele diz: aprendi com meu filho de 10 anos que a poesia é a descoberta das coisas que eu nunca vi. Bom, este é um poema. Mas em seguida, no Manifesto Pau-Brasil, pode falar, né? O Manifesto Pau-Brasil, que ele lançou em Paris em 1925, ele diz que a poesia existe nos fatos, nos casebres de açafrão e de ocre, nos verdes da favela, sob o azul cabralino, são fatos estéticos. Então, como a Celeste explicou aqui sobre a poesia, é isto que o Oswald nos apresenta. Bom, mas no outro poema, Pronominais, ele quer romper com aquela gramática que exige que a língua culta não
não se coloca o pronome oblíquo no início da frase. E ele também quer mostrar as figuras brasileiras neste poema de 2 estrofes apenas. Então, neste poema ele diz: dê-me o cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, estes os poemas que a Celeste escolheu aqui para a apresentação, e não posso falar muito não, né? Pode. Então nós vamos irromper com tudo que havia até então existente. Então, a Marisa vai apresentar o poema de Descobrimento, e o pastor Sérgio, Noturno de Belo Horizonte, um fragmento do poema dele. Então convido os 2 acadêmicos para se aproximarem aqui da... Pode cair. Mário de Andrade, Descobrimento. Abancando a escrivania em São Paulo, na minha casa da Rua Lopes Chaves, Mário de Andrade, Descobrimento. Abancando a escrivania em São Paulo, na minha casa na Rua Lopes Chaves, de supetão senti um friume por dentro. Fiquei trêmulo, muito comovido, com o livro Palermo olhando para mim. Não vê que me lembrei lá no norte, meu Deus, muito longe de mim, na escuridão ativa da noite que caiu. Um homem pálido, magro, de cabelo escorrendo nos olhos. Depois de fazer uma pele com borracha do dia, faz pouco se deitou e está dormindo. Este homem é brasileiro, que nem eu. Seguindo com Mário de Andrade, Noturno de Belo Horizonte, fragmento 1924. Maravilha de milhares de brilhos vívidos, calma do noturno de Belo Horizonte. O silêncio fresco desfolha das árvores e orvalha o jardim só. Larguezas, enormes coágulos de sombra, o polícia entre rosas, onde não é preciso, como sempre. Há uma ausência de crimes na jovialidade infantil do friozinho. Ninguém. O monstro desapareceu. Só as árvores do mato virgem, pendurando a tapeçaria das ramagens, nos braços cambindos da noite. Agora, nós temos um poeta bastante conhecido, que é o Manuel Bandeira. O modernismo, dentro dele do simbolismo, isso aqui puxa um pouco do simbolismo, ele não importa muito o que é a coisa em si, importa o que aquela coisa proporciona à pessoa. Então, um pouquinho da Índia para o Manuel Bandeira pode significar o que vocês vão ouvir nele contar. Manuel Carneiro de Souza Bandeira, nascido em Recife, foi poeta, crítico literário de arte, professor de literatura e tradutor.
foi um dos mais importantes escritores da primeira fase do modernismo e um dos pontos mais altos da poesia lírica nacional. É considerado um clássico da literatura brasileira do século XX. Aqui o poema dele, que a Celeste citou, do porquinho da Índia. Quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de coração me dava, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais bonitos, mais limpinhos, ele não gostava. Queria estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. O meu porquinho da Índia foi minha primeira namorada. Outra depois, né? Obrigada, Neide. Tem outro poema. Obrigada, acadêmica Neide. Agora nós vamos com a nossa primeira dama da academia, né? Aquele poema que eu até mencionei na introdução, poema tirado de uma notícia do jornal também do Manuel Bandeira. Hebe, nossa primeira dama. Viram que chique? Modernizou, primeira dama. Obrigada. Aqui, de Manuel Bandeira, também, o poema tirado de uma notícia de jornal. Como a Celeste falou, eles não tinham importância, não importavam com a poesia, com o poema. Então, o poema tirado da notícia do jornal é o seguinte: João Gostoso era carregador de feira e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro. Bebeu, cantou, dançou, depois se tirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Muito bem, mas eu estou impressionada com a capacidade dos nossos acadêmicos de sentir o poema, né? Eles estão sentindo, isso é muito bom. Como a Hebe falou, né? Poema tirado de um notícia jornal, realmente são notícias que a gente vê no jornal. Vocês estão vendo que o modernismo tem uma forte ligação com a crítica social, né? Nesse poema, no que nós ouvimos anteriormente também do Mário de Andrade, né? A gente vê isso. Ler nas entrelinhas vai nos fazer ver que ele está fazendo uma crítica, né? Não é só a notícia do jornal. Não é só a notícia do jornal, nem só o poema da notícia do jornal, é a crítica social, que está muito presente nos poetas modernos. Agora nós temos o nosso grande poeta, né? Carlos Drummond de Andrade. Cada um de nós tem uma preferência. Eu amo ler os textos de Carlos Drummond de Andrade. Gosto de todos esses poetas aqui. Eu não conheci o Emílio Moura, fiquei conhecendo agora, assim, alguma coisa da obra dele. Mas o Carlos Drummond de Andrade é meu velho conhecido. Então nós vamos convidar a Amélia para ela nos apresentar um dos poemas do Carlos Drummond de Andrade, que é muito conhecido, né? Acadêmica Amélia. Poema No Meio do Caminho, Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Eu vejo de quantos obstáculos nós encontramos, né? E é essa pedra. Mas a vida, né? A gente sabe que no mundo nós temos essas aflições e sempre encontramos uma pedra. E eu percebi também que Carlos Drummond de Andrade, um mineiro, né?
como a cidade também é rochosas, né? Ele pensou na pedra. Ela interpretou ainda, né? Muito bem. Bom, a Natália apresentaria esse poema de 7 passos. Ela justificou agora à noite, né, que não poderia estar presente, então eu vou ler o poema de 7 passos, também do Carlos Drummond de Andrade. E esse poema do Carlos Drummond de Andrade, ele já recebeu uma paródia feita pela Adélia Prado. Ela diz assim: que ser gosto na vida de jeito nenhum, é você corajosa. Né? Quer dizer, a gente já tem em autores atuais oposição a esses autores modernos. Então ele diz assim: poema de 7 passos. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gosto na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus? Se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. É um poema de 7 passos mesmo, né? Quando ele diz aqui uma palavra que é muito comum, gosto na vida, gosto quer dizer torto, né? Quer dizer sem jeito. Ele está reforçando o sentido de torto que ele disse no primeiro verso. Ele acha que ele foi esse anjo torto na vida, né? A Adélia já diz o contrário. E agora nós chegamos ao Abigar Renault e o nosso acadêmico, que atualmente é secretário municipal de educação, vai nos dar o prazer de sua apresentação agora. Abigar Renault, o Abigar de Castro Renault, foi um personagem ímpar, tanto na política, quanto no magistério e nos cargos em que ele ocupou. Por incrível que pareça, desconhecido, mas ocupou vários cargos. Professor, educador, político, ensaísta, tradutor de renome, sobretudo da língua inglesa, com as obras de Shakespeare. Ele fez pedagogia, línguas, literatura estrangeira, foi representante do Brasil em numerosas conferências internacionais sobre educação, consultor da Unesco, membro da Academia Mineira de Letras, membro da Academia Brasileira de Letras, membro da Academia Brasileira de Filologia, membro da Academia Municipalista de Letras de BH, membro da Academia Brasiliense de Letras, deputado estadual na década de 30, secretário estadual de Educação por 2 gestões, secretário do Interior e Justiça, secretário do Ministério da Educação, membro de várias instituições e foi também membro do Tribunal de Contas da União. Ele nasceu em Barbacena em 1901 e faleceu no Rio de Janeiro em 1955 e aprendeu as primeiras letras com seu próprio pai, que exercitava o magistério para as pessoas mais abastadas de Belo Horizonte. Foi também do grupo surrealista e participou do movimento modernista de Minas.
Meu pai sempre falava nele como político, né? Por isso que quando eu estudei a biografia dele, fiquei impressionado com os trabalhos que ele realizou, os cargos que ele ocupou, sempre com muita dignidade, sempre em defesa das coisas de Minas Gerais. Felicidade. Felicidade. O título tão comprido deste poema tão pequeno. Felicidade. Substantivo comum, feminino, singular, polissilábico. Tão polissilábico, tão singular, tão feminino e tão pouco comum. Substantivo complicado, metafísico, que cabe todo na beleza clara de alguém que eu sei e no sorriso sem dentes do meu filho. Ignotus, eu não sei quem tu és, mas sei que tu existes, e sei que és tu que acendes as estrelas lá no alto, e o lume, às vezes, da alegria na pobreza dos meus olhos tristes. Eu não te vejo, eu não te falo, senão no silêncio secular das noites insones e profundas, em que meu corpo se apaga e minha alma é uma chama inquieta a crepitar. Eu te quero e te temo, ávido, esguio e ansioso, e pela vida inteira. Se te fujo, olhos sem luz para não ver-te, ouvidos surdos para não te ouvir, sinto teu esplendor doer na minha tórpida cegueira, e ouço o rumor augural dos remos do teu barco, lento e lento, a ferir com seu ritmo de absoluto. Cada poema desse daria umas 2 horas de interpretação, né, gente? Mas não é esse o nosso objetivo hoje. Também a Natália apresentaria esse poema, nada de matemática, né, gente? Esse poema do Emílio Moura, Compreensão. Como ela não pôde vir, ele só avisou que não viria agora à noite, né? Eu vou substituir aqui também. O poema chama-se Compreensão. Bem sei que já não ouvirás mais, nunca mais, as palavras de uma infinita doçura que estão nascendo dentro de mim. Se elas falam sem voz, é porque a noite me surpreendeu de repente nessa encruzilhada que não tem nome. É daqui que partem os que não voltam. É daqui que partem os que não têm raízes, mas ainda vivem. Em vão me calo, bem vês. Em vão me calo, tudo são vozes. O mar e a noite, o céu e o vento, tudo são vozes. Vozes de fogo, que dizem elas? Que dizem elas que a claridade se espalha no ar? Que dizem elas que a claridade se espalha no ar? Só agora é que nos entendemos. Só agora é que teu sorriso, morta a esperança, me ilumina. Fraternais, os teus braços se estendem através da noite e é como se a aurora me tocasse. E o outro poema dele, o título está justificado aí no último verso, né? Fraternais, os teus braços se estendem através da noite e é como se a aurora me tocasse, porque antes ele vê tudo diferente, não é? Nessa hora ele compreende o que está acontecendo. E o outro poema dele é Libertação. Sou um poeta quase místico. A vida é bela quando é um êxtase. Não ter um pensamento, um só pensamento no cérebro, não vigiar a vida inquieta,
a vida múltipla da sensualidade, mas vivê-la de olhos cerrados, num silêncio cheio de ritmos. Não ouvir as palavras frias que mudam o destino, ou que o fazem semelhante a um autômato. E saber a toda hora, saber sempre, que a vida é bela quando é um êxtase. Gente, eu sinto muito, vocês vão ter que me aguentar mais uma vez, porque agora seriam os poemas que eu realmente falaria. Nem percebi isso antes. Eu fiz referência na nossa introdução à Canção do Exílio, escrita por outro autor, que é o Murilo Mendes. Murilo Mendes é de Juiz de Fora, não é? É mineiro. Aliás, acho que a maioria dos poemas aí, dos poetas, aliás, é de Minas Gerais, né? A maioria. Mas ele vai dialogar com aquele poema do Gonçalves Dias, só que ele vai fazer uma crítica ao Brasil. Então ele usa uma palavra diferente aqui que se chama gaturamos, pode ser que alguém desconheça. Gaturamos são pássaros, mas são pássaros que não são brasileiros, que não vivem no Brasil. E são pássaros que se alimentam só de frutas e que espalham muitas sementes. Eles vivem na América do Sul, mas em outros países, mais em outros países. E ele então aqui vai fazer uma crítica, né, a que o Brasil tem, que na visão dele merece essa crítica, né? Ele diz assim, Canção do Exílio, o mesmo título, né? Ele está fazendo aqui uma paródia. A paródia é uma estratégia de leitura muito interessante, porque ela usa um texto base para transformá-lo, enquanto que a paráfrase só repete, né? Esse aqui é uma paródia da outra Canção do Exílio. Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de beleza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. Os sargentos do exército são monistas, cubistas. Os filósofos são polacos vendendo a prestações. A gente não pode dormir com os oradores e os pernilongos. Os sururus em família têm por testemunha a Gioconda. Eu morro sufocada em terra estrangeira. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas, mas custam 100 mil réis a dúzia. Ai, quem me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de idade. Então, assim, tudo muito ao contrário do que o Gonçalves Dias viu, né? O Gonçalves Dias, um poeta romântico, que exaltava a sua terra, que era a terra melhor do mundo, melhor que todas as outras, e ele está vendo justamente aquilo que é negativo nessa terra para ele, né? E esse outro poema dele, Explosões, é um poema muito interessante, é um poema pequeno, mas carregado semanticamente, tem um significado muito rico, porque ele está falando de explosões, e todos os versos vão falar de uma explosão. A ode explode. A ode é uma composição lírica, né? O bode explode. O Etna, que é um vulcão, né, explode. O R explode. A mina explode. A mitra explode. Tudo agora e amanhã explode, exceto a bomba. O homem não pode. O homem não pode. O homem não pode, o homem não pode, o homem não pode soltar a vida, fuzilar a bomba, reinventar a ode. Tudo está explodindo, né? Ele vai falando de todos os explodindo, tudo explode. Ele fala de tudo que explode e ele apresenta no final uma contraproposta, né? Ele diz, o homem pode soltar a vida, fuzilar a bomba, reinventar a ode. Então ele critica essa explosão que acontece, se tudo explode, tudo é ruim, tudo está ruim, né? Mas o homem pode fazer diferente, ele tem uma nova proposta social para o homem nesse poema, né? E o homem explode tudo. A gente está vendo a guerra na Ucrânia agora, como é horrível, né? Como é que a bomba explode mesmo. Ele diz que ele está lamentando o fato de o homem não poder parar de explodir a bomba, né?
Ele pode soltar a vida, fuzilar a bomba, quer dizer, acabar com a bomba e reinventar a ode, quer dizer, reinventar o canto, né? Um outro canto. E agora nós temos o nosso poetinha, né, Vinícius de Moraes, que vai falar de um tema muito interessante também, que lembra esse poema do Murilo Mendes, A Rosa de Hiroshima. Na voz do nosso acadêmico, Dr. Arilton, né, nós vamos ver o que é que o Vinícius fala da Rosa de Hiroshima. Todo mundo se lembra da primeira bomba atômica, né? Ao se ver aparecia uma rosa, né? Pode vir, Dr. Arilton. O poeta Vinícius de Moraes escreveu esse poema, A Rosa de Hiroshima, logo após a Segunda Guerra Mundial, quando Hiroshima foi bombardeada pela bomba atômica soldada pelas tropas norte-americanas. E essa guerra, ela comoveu e comove até hoje o mundo inteiro. Ninguém espera a terceira guerra, que fiquemos só com essa segunda, que esse problema entre Rússia e Ucrânia acabe. Pensem nas crianças, mudas, telepáticas, pensem nas meninas cegas e inexatas, pensem nas mulheres rotas alteradas, pensem nas feridas como rosas cálidas, mas não se esqueçam da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Muito bem, nós temos aqui ainda um poema de Natal que nós vamos ser premiados agora com a leitura do nosso grande lutador aqui pela nossa fundação, né? Dr. Luiz Amorim, acadêmico também como nós. Dentre as muitas belezas de Vinícius de Moraes, ele escreveu um poema de Natal. Para isso fomos feitos, para lembrar e ser lembrados, para chorar e fazer chorar, para enterrar os nossos mortos. Por isso temos braços longos para os adeuses, mãos para colher o que foi dado, dedos para cavar a terra. Assim será a nossa vida, uma tarde sempre a esquecer, uma estrela a se apagar na treva, um caminho entre dois túmulos. Por isso precisamos velar, falar baixo, pisar leve, ver a noite dormir em silêncio. Não há muito o que dizer. Uma canção sobre um berço, um verso, talvez de amor, uma prece por quem se vai, mas que essa hora não esqueça e por ela os nossos corações se deixem graves e simples. Pois para isso fomos feitos, para a esperança do milagre, para a participação da poesia, para ver a face da morte. De repente, nunca mais esperaremos. Hoje a noite é jovem. Da morte, apenas nascemos imensamente. E agora, nós temos um poema
do Jorge de Lima, que é a nossa acadêmica nele, vai apresentar, e depois a Márcia. O Jorge de Lima, realmente, ele não é muito assim divulgado, né? O Jorge de Lima é um grande poeta ignorado. Ele nasceu em Alagoas, a 23 de abril de 1895. Revela-se como ensaísta, romancista social, biógrafo e pintor. Na verdade, porém, distingue-se principalmente como poeta. Segundo o professor Celso Pedro Luft, Jorge de Lima figura entre os grandes poetas brasileiros. O Acendedor de Lampiões faz parte do livro Os 14 Alexandrinos, publicado em 1914. Esse poema é composto por um poema com versos alexandrinos. São duas estrofes, né? É clássico, né? Tem que seguir aquela norma. São duas estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos. Ele segue aquela linha. Mas também não quer dizer que ele seja, né, também parnasiano, né? Já estava começando a evoluir depois para o modernismo. Foi também um poeta, depois a época religiosa, né? Ele teve várias fases. Esse Acendedor de Lampiões, ele, como eu disse, ele faz parte dos 14 versos alexandrinos. Ele é o mais famoso dos poemas. Lá vem o Acendedor de Lampiões da Rua, este mesmo que vem imperturbavelmente parodiar o sol e associar-se à lua, quando a sombra da noite enegrece o poente. 1, 2, 3 lampiões acende e continua outros mais a acender interminavelmente. À medida que a noite aos poucos se acentua e a palidez da lua apenas se pressente. Triste ironia atroz que o senso humano irrita. Ele que doida a noite e ilumina a cidade, talvez não tenha luz na choupana em que habita. Tanta gente também nos outros insinua crenças, religião, amor, felicidade, como esse Acendedor de Lampiões da Rua. Esse poema, então, ele tem aqui, não dá para ver, 2 estrofes aqui de 4 versos e 2 de 3 versos. Uma coisa, né, seguir a norma, né? Agora, no conteúdo a gente já percebe a crítica social, né? No conteúdo a gente percebe a crítica social. O que a gente estava falando, ele estava saindo de uma época de muito autor parnasiano, que ele lia e também escrevia versos parnasianos, então ele faz, como a lei diz, um soneto tradicional, com 14 versos, né, sendo 2 estrofes de 4 versos, 2 de 3 versos. Na forma, ele é parnasiano, mas no conteúdo ele é romântico, ele é modernista. Assim, não tem como separar às vezes, né? Eu quero deixar isso aí, esse esclarecimento. Bom, agora nós vamos ao outro poema dele, que talvez alguns de vocês conheçam, essa Negra Fulô. E eu queria ver a Márcia hoje de piche, mas não deu. Ela vai... Eu vou convidar a Amélia e a Marisa, que elas vão me ajudar no coro aqui para a Márcia. Essa negra fulô. Ora, se deu que chegou, isso já faz muito tempo. No banquete do meu avô, uma negra bonitinha, chamada Negra Fulô. Essa negra fulô, essa negra fulô. Ó fulô, ó fulô. Forrar a minha cama, pentear os meus cabelos, veio ajudar a tirar a minha roupa, fulô. Era a fala da sinhá. Essa negra fulô. Essa negrinha fulô ficou logo para a mucama para vigiar a sinhá, para engomar pro senhor. Essa negra fulô, essa negra fulô. Ó fulô, vem me ajudar, ó fulô.
vem abanar o meu corpo, que eu estou suada, fulô. Vem coçar minha coceira, vem catar cafuné, vem balançar minha rede, vem me contar uma história, que eu estou com sono, fulô. Essa negra fulô. Era um dia uma princesa que vivia no castelo, que possuía um vestido com os peixinhos do mar. Entrou na perna de um pato, saiu na perna de um pinto. O rei Senhor me mandou que vos contasse mais 5. Essa negra fulô, essa negra fulô. Ó fulô, vai botar para dormir esses meninos, fulô. Minha mãe me penteou, minha madrasta me enterrou pelos figos da figueira, que o sabiá beliscou. Essa negra fulô, essa negra fulô. Ó fulô, era a fala da sinhá chamando a negra fulô. Cadê meu frasco de cheiro que teu senhor me mandou? Ah, foi você que roubou. Essa negra fulô, essa negra fulô. O senhor foi ver a negra levar couro do feitor. A negra tirou a roupa. O senhor disse: fulô. A vista se escureceu que nem a negra fulô. Essa negra fulô, essa negra fulô. Ó fulô, cadê meu lenço de rendas? Cadê meu cinto, meu broche? Cadê o meu terço de ouro que o teu senhor me mandou? Ah, foi você que roubou. Essa negra fulô, essa negra fulô. O senhor foi açoitar sozinho a negra fulô. A negra tirou a saia e tirou o cabeção. De dentro dele pulou nuinha a negra fulô. Essa negra fulô, essa negra fulô. Ó fulô, cadê teu senhor que nosso senhor me mandou? Ah, foi você que roubou. Foi você, negra fulô. Essa negra fulô. No processo agora eu vou comer solto. Peraí, agora, para encerrar o nosso recital. Para encerrar o nosso recital, nós vamos ser brindados com poemas musicados. A Maria Ângela vai cantar um poema da Cecília Meirelles que se chama Motivo. Pode com a Érica primeiro? A Érica vai apresentar um poema que ela mesma musicou, que se chama Aceitação, da Cecília Meirelles. Nós temos artistas aqui, gente. Bom, gente, é um poema que tem, assim como o poema Motivo, da Cecília Meirelles, esse poema Aceitação também tem muito a ver comigo. Então, quando eu resolvi musicá-lo, eu procurei buscar melodias que transmitissem o sentimento que a Cecília gostaria que a gente sentisse no poema, né? Pelo menos foi parte da minha interpretação, tá? Espero que vocês gostem. É mais fácil pousar o ouvido nas nuvens e sentir passar as estrelas do que prendê-lo à terra e abraçar o rumor dos seus passos. É mais fácil também debruçar os olhos no oceano e assistir lá no fundo ao nascimento do mundo das formas que deseja que apareças, criando com teu simples gesto o sinal de uma eterna esperança. Não me interessam mais nem as estrelas, nem as formas do mar, nem tu. Desenrolei de dentro do tempo a minha canção. Não tenho inveja, cigarras, também vou morrer.
vendo como que a arte se interpenetra, né? Música e poema, poesia, enfim. E uma voz muito linda da Érica, né? Parabéns, Érica. Então, encerrando, nós ouviremos a Maria Ângela. Tá bom. Ela vai apresentar um outro poema da Cecília Meirelles que se chama Motivo. Enquanto ela se prepara ali, eu vou ler o Motivo da Rosa para adiantar o nosso recital, porque termina com a Maria Ângela, tá? A Cecília diz assim: não te aflijas com a pétala que voa, também é ser deixar de ser assim. Rosas verás só de cinzas franzidas, mortas, intactas pelo teu jardim. Eu deixo aroma até nos meus espinhos, ao longe o vento vai falando de mim, e por perder-me é que me vão lembrando, por desfolhar-me é que não tenho fim. E por perder-me é que vão me lembrando, por desfolhar-me é que não tenho fim. Foi muita coincidência quando a Celeste falou que a gente ia fazer o recital. E ela, no dia ela falou assim: toma aqui Cecília Meirelles para você. Então, depois escolheu para todo mundo. Na hora que eu peguei, Cecília Meirelles chamou Motivo. Aí eu falei assim: eu canto porque eu estou inserido. Eu falei: gente, eu acho que tem uma música com essa música, com esse poema. Eu não me lembrei, né? Ou se me edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei se fico ou passo. Eu sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno e a asa ritmada. E um dia eu sei, estarei mudo. Amanhã estarei mudo, mais nada. Muito bonito, né, o poema dela. E aí a Cecília Meirelles, estava tudo coincidindo. Nesse busto eu recebi um prêmio em Itabira, e eu e o Sérgio, aí eu fui premiada com o busto da Cecília Meirelles. E aqui o Sérgio foi premiado com o busto do Carlos Drummond de Andrade. Né? Tanto que eu trouxe para colocar aqui, eu falei assim: então a Cecília Meirelles, né? Quando eu fiz vestibular, o que caiu para mim? Cecília Meirelles. Eu falei: interessante. Então, quando eu fui pesquisar, é o Fagner que gravou essa música. Não sei se vocês estão lembrando. Aí não achei o playback dela, mas depois um sobrinho meu achou e fez. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não enfrento gozo nem tormento, atravesso noites e dias. No vento se desmorono, se edifico, se permaneço ou me desfaço. Não sei se fico ou passo. Eu sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno e a asa ritmada. E um dia eu sei que estarei mudo, mais nada. Amanhã estarei mudo, mais nada. Eu canto porque a instante existe e
a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste. Sou poeta. Não sou alegre nem sou triste. Sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias. No vento se desmorono, se edifico, se permaneço ou desfaço, não sei se fico ou passo, e sei que cantar canção é tudo. Tem sangue eterno e a asa ritmada, e um dia eu sei estarei mudo, mais nada. Amanhã estarei mudo, mais nada. Amanhã estarei mais nada. Amanhã estarei mudo, mais nada. Amanhã estarei mudo, mais nada. Amanhã estarei mudo, mais nada. Essas poesias foram destinadas aos aniversariantes do primeiro semestre acadêmicos dos aniversariantes. Mas a todos os acadêmicos. Sim. E espero que no segundo semestre não seja cuidado com essa beleza que foi esse recital, né? Eu gostaria de chamar agora o pastor Sérgio, se você pudesse fazer uma oração para esse retorno, né, da nossa casa e também para os aniversariantes. Vou convidar a todos para se colocarem de pé, esse nosso momento de oração, de gratidão. Somos agradecidos, Senhor Deus, por esta noite, pela oportunidade que temos tido de estarmos aqui reunidos, uma noite festiva, também de gratidão, depois de um tempo tão adverso, em que nós estivemos ausentes desta casa por força maior, por conta de uma pandemia. Neste tempo em também nós tivemos tantas perdas, tantas pessoas queridas, próximas, que partiram, que nos deixaram, mas o Senhor nos preservou em vida e nós estamos aqui para agradecermos ao Senhor pelo dom da vida. Somos gratos ao Senhor também por esta noite em que temos tido a oportunidade de homenagearmos todos estes poetas e de aprendermos mais também acerca de todas estas coisas importantes que nos trouxe a nossa presidente da Fundação Mansuense de Cultura. Obrigado, Senhor, por toda a reforma que passou nesta casa, todas as pessoas que trabalharam aqui, todos os recursos que foram investidos aqui, e permita, Senhor, que, assim como nós tivemos na última quinta-feira e hoje também, nós possamos continuar neste ano e nos anos seguintes, juntos, reunidos, alegres, festivos, trazendo também aqueles que têm estado ausentes por tantos outros motivos, que o Senhor permita que cada vez mais os acadêmicos, os visitantes e que essa diretoria hoje também empossada possa seguir trabalhando ativamente para o engrandecimento desta casa. Receba o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão pela vida de cada aniversariante deste primeiro semestre, no qual eu me incluo também. Seja o Senhor gracioso para conosco e permita que possamos continuar andando na Tua presença, que
que nunca venha faltar o óleo sobre a nossa cabeça, Senhor, e que sejam sempre alvas as nossas vestes. Nós oramos agradecidos e suplicantes em nome de Teu Filho amado, Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Também eu gostaria de solicitar os acadêmicos, agradecer a presença de todos e não esquecer de assinar o nosso livro de reuniões. Eu gostaria de agradecer aos visitantes, aos amigos da cultura, ao Coano, a presença de Dona Marinês Bragança, a todo o pessoal do apoio que deu suporte aí ao evento. E que no segundo semestre temos mais, né? A Celeste está parabéns pela organização aí do recital e chamar os aniversariantes para vir à frente, para bater uma foto. E nosso presidente também gostaria de ter uma palavra, vou passar para ele. Vamos botar uma foto dos aniversariantes perto do bolo. Eu me senti como nos tempos idos, quando aqui participava, lá no banco, assistindo às reuniões, e quando você está ali no banco, realmente você participa de tudo que está acontecendo. Eu me senti, portanto, assim. Depois, orador dessa casa, agora presidente, a gente, quando está à frente, o evento último agora da reabertura oficial, é muita coisa que tem que se pensar, né? Então, fiquei muito feliz de ouvir tudo, participar de tudo e parabenizar a professora Celeste e a Maria Ângela que coordenaram esse recital. E a todos que interpretaram maravilhosamente aqui. Nossa casa está realmente bombando. Graças a Deus por isso, né? Eu quero fazer um agradecimento, claro, ao professor Eduardo Portillo, secretário de Educação. Deixa eu ficar mais ao meio aqui, porque essa caixa próxima aqui, ela acaba dando um pouquinho de microfonia. Por isso que na hora que começou, tá bom. A sessão, né? Nós estamos agora já de portas abertas, de fato e de direito, isso após uma luta muito grande de todos nós. A doutora Amorim, na reunião passada, na reabertura falada, foi um grande desafio. Então é nesse sentido que a gente tem que deixar aqui de público a nossa colaboradora Silvânia Sattler está aqui todos os dias. É uma menina enérgica, é uma menina assim com conhecimento bacana também, mas eu conclamo aos senhores, quando digo senhores, entendo senhoras e senhores, né? Não precisa senhores, está referindo a tudo. Enfim, a passar por aqui mais vezes. Ela tem reclamado exatamente isso, porque no momento eu tenho dado realmente muito do meu sangue, até de certa forma um pouco estressante, mas a gente ama isso aqui, né? Então eu tenho dado uma assistência nesses primeiros momentos, e é necessário que a gente dê esse suporte para ela. Ela tem cobrado isso, né? Passem por aqui, conversem um pouquinho, dê um suporte. Amanhã, aliás, tem uma visita já agendada de alunos aqui da escola vizinha, do Antônio Velerson, né? E assim por diante. Essa casa, a partir de agora, precisa de cada um de nós, né? E aqui o agradecimento ao secretário de Educação, professor Eduardo Portillo, essas conversas, né, nossas, e nós precisamos mais, viu, professor? Queremos pleitear mais. E aqui de público falo da Ilsa Carla, que é bibliotecária, na medida do possível, vamos lutar para que ela venha para casa aqui também
porque temos uma biblioteca e ela realmente vai ser muito útil. Cobra aqui de público, mas sei que não é da sua. Claro, você vai interferir seguramente para que isso aconteça. Muito obrigado a todos. Não fujam da raia, porque tem muita coisa boa para acontecer aí nos bastidores. Boa noite a todos, viu? Foi muito bom o recital nessa noite. Vamos ter os parabéns? Quem vai puxar o coro? Acesa aqui, ó. Tira a foto primeiro. Ó, Telso do café. Então, a Juliana Nazaré. Ô, Telso do café, eu te pego. Obrigado pelo apoio. William. Peço a todos que aguardem, a festa julina ainda vai começar.